Faz o gesto ok. Para. Agora, se você está planejando viajar para a Grécia, Turquia ou até mesmo para o interior do Brasil, esse gesto simples pode fazer alguém te bater. Literalmente, não é exagero. Vou te mostrar 10 países onde esse gesto inocente significa coisas que vão de você é um idiota até ofensas sexuais graves. O quarto da lista vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre comunicação. Bora! Você acorda num hotel em Atenas. Café da manhã, garçom pergunta se está tudo bem, você faz o gesto ok, sorriso, ele te olha como se você tivesse cuspido na cara dele. A atmosfera congela. O que aconteceu? Na Grécia, o gesto ok significa literalmente você é um ânus. É isso, você acabou de chamar o cara de um orifício corporal. A origem vem da antiguidade, quando esse gesto simulava... Bem, você entendeu. Gregos levam isso muito a sério. Tem relatos de turistas sendo expulsos de restaurantes, outros apanhando em bares. Não é lenda urbana. Mas espera, Grécia é só o começo. Tem um país nessa lista onde fazer isso perto de crianças pode te levar para a delegacia. Turquia, segundo país. Aqui o gesto ok tem o mesmo significado sexual explícito da Grécia, mas pior. Turcos associam a símbolos de orientação sexual como insulto. Fazer isso para um homem turco é acusá-lo de algo extremamente ofensivo na cultura deles. Já houve casos de agressões físicas documentadas. Um youtuber americano foi agredido em Istambul em 2019 por fazer esse gesto num mercado. Vídeo viralizou. Ele não sabia, agora sabe. E o Brasil? Sim, você leu certo no título. Dependendo da região, esse gesto aqui também ofende. Interior de Minas Gerais, Nordeste, algumas partes do Sul, o gesto ok com a mão invertida, palma para dentro, significa exatamente a mesma coisa que na Grécia e Turquia. Variação regional importa. Em São Paulo, capital, ninguém liga. Vai para Belo Horizonte, faz isso do jeito errado e você ganhou um inimigo. A diferença é sutil. Palma virada para você, dedos para a pessoa. Mortal. Tem um caso famoso. Executivo americano fez apresentação em Uberlândia. Fez o gesto ok umas 15 vezes. Reunião terminou em desastre, contrato cancelado. Ele não entendia por quê. Tradutor teve que explicar depois. Nenhum desses países criminaliza o gesto. Mas o quarto, esse aqui, muda tudo. Emirados Árabes Unidos. País número 4. Aqui não é só ofensa cultural, é crime. Lei federal. O gesto ok é classificado como gesto obsceno no Código Penal. Multa de até $3.000, deportação imediata. Tem casos registrados. 2021, turista britânico fez o gesto ok numa foto no Burj Khalifa, postou no Instagram, alguém denunciou, polícia bateu na porta do hotel. Ele pagou multa e foi deportado em 48 horas. A foto ainda está no processo judicial como evidência. Por quê? Emirados. Tem leis rígidas contra gestos obscenos. O ok entra na mesma categoria que mostrar o dedo do meio. Tolerância zero. Não importa se você é turista. Não importa se não sabia. E tem mais. O próximo país vai te surpreender, porque você provavelmente nunca imaginou que europeus se ofenderiam com isso. França, 5º país. Especialmente sul da França, região da Provença. Marsella, Nice. O gesto ok significa você é um zero, você não vale nada. Insulto direto. Franceses do sul são intensos. Discussões de trânsito já começaram por isso. Bares já expulsaram gente. A origem? Aristocracia francesa. Séculos atrás, fazer o círculo com os dedos representava moedas. Fazer isso para alguém era dizer, você é tão pobre que vale 0 moedas. Evoluiu, hoje é só, você é um zero, mas ainda ofende. 6º país, Itália. Especificamente Sardenha e sul da Itália, Sicília. Mesma lógica da França, mas com temperamento italiano. Imagine franceses ofendidos, multiplica por 3. Sicilianos não discutem, eles gesticulam alto e se você fez o gesto ok, prepare-se para uma performance dramática de ofensa. Pode virar cena. Agora cruza o Atlântico. A América Latina tem suas próprias regras. Venezuela, 7º país. Aqui o gesto ok tem conotação política perigosa. Foi apropriado por grupos de oposição e governo em diferentes épocas. Dependendo do contexto, você pode parecer estar tomando lado. Em Caracas, fazer esse gesto pode te identificar como apoiador de determinado grupo político. Clima tenso lá, não arrisque. 8º, Tunísia, norte da África. Mesma raiz cultural que Turquia e Grécia, significado sexual idêntico.
Mas tunisianos adicionam outra camada. Associam o gesto à bruxaria e mal olhado em algumas regiões. Fazer isso pode ser interpretado como você jogando praga. Superstição séria. Pessoas mais velhas levam muito a sério. Faltam 2, e o nono vai parecer impossível porque esse país é conhecido por ser super educado. Japão, nono país. Espera, Japão? Sim, mas tem contexto. O gesto ok significa dinheiro. Só isso. Parece inofensivo, certo? Errado. Em contextos profissionais ou formais, fazer esse gesto é considerado extremamente rude. Você está reduzindo a conversa a dinheiro. Japoneses valorizam harmonia, respeito e hierarquia. Fazer o gesto ok numa reunião de negócios é dizer, só me importo com grana. Ofensivo? Não no sentido agressivo, mas você perdeu o respeito, perdeu o negócio. Caso real, CEO brasileiro numa joint venture em Tóquio. A apresentação foi bem. No final, ele fez o gesto ok várias vezes, querendo dizer tudo certo. Parceiros japoneses ficaram em silêncio. Contrato demorou 6 meses a mais para fechar. Depois ele descobriu por quê. E o 10º? Esse é o mais estranho de todos. Alemanha, 10º país. Especificamente após 2017, o gesto ok foi apropriado por grupos extremistas como símbolo de ódio. Começou como trollagem na internet. Virou real. A agência de inteligência alemã classifica como símbolo de extrema-direita. Fazer esse gesto em público pode te associar a esses grupos. Pessoas vão te olhar diferente. Empresas vão te evitar. Tem casos de pessoas perdendo emprego por aparecerem em fotos fazendo o gesto ok. Contexto importa? Sim, mas a percepção pública já mudou. Alemães mais jovens sabem disso. Evitam o gesto completamente. Então, recapitula. 10 países, 10 armadilhas. Mas tem um padrão aqui que você precisa entender para não depender de decorar listas. O padrão é: gestos com as mãos formando círculos ou buracos quase sempre têm conotações sexuais ou insultos relacionados a vazio, zero, nada. Atravessa culturas: Mediterrâneo, Oriente Médio, partes da América Latina. A lógica é visual. O cérebro humano faz associações parecidas. Segundo padrão, gestos apropriados por política ou grupos extremistas. Isso muda rápido. Venezuela, Alemanha. Hoje é o gesto ok, amanhã pode ser outro. Solução? Quando viajar, pesquise gestos proibidos do país específico. Leva 5 minutos. Salva dias de constrangimento. Terceiro padrão, intensidade regional. França do Norte, ignora. Sul da França, ofende. Brasil, igual. Sempre confirme a região, não só o país. Agora a parte prática. Como você se protege? Estratégia número 1. Elimine gestos com círculos de mão quando viajar. Literalmente todos. Use polegares para cima. Universal. Positivo em quase todo lugar. Exceções existem, mas são raras. Oriente Médio, por exemplo, polegar para cima também pode ofender, mas muito menos que o ok. Estratégia número 2. Observe locais. Primeiros 2 dias no país novo, você fica quieto. Observa como as pessoas gesticulam, copia o que funciona. Brasileiros gesticulam muito. Ótimo aqui. Péssimo no Japão. Adapte. Estratégia número 3. Aprenda 3 frases na língua local. Desculpa, não sabia, é essencial. Se você fizer o gesto ok errado, perceber a reação, imediatamente peça desculpas. A maioria das pessoas entende erro cultural. Salva a situação em 80% dos casos. Estratégia número 4. Apps de cultura. Culture Trip. Comissio Global. Tem sessões sobre gestos proibidos. Baixa antes de viajar, consulta no avião. E tem um bônus que quase ninguém fala. O gesto ok ainda é positivo em muitos lugares. Estados Unidos, Canadá, Austrália até recentemente. Mas até lá está mudando por causa da apropriação de grupos extremistas. Inglaterra, neutra. África do Sul, ok. Mas a tendência global, o gesto está morrendo. Daqui 10 anos, provavelmente vai ser universalmente problemático. Então a dica real, a que vale longo prazo, pare de usar agora. Treina outras formas de comunicar aprovação. Polegar para cima, aceno, sorriso, palavra mesmo. Linguagem corporal cruza fronteiras, mas cada fronteira tem suas regras. E essas regras mudam. O que era ok em 1990 pode ser ofensa em 2026. Você não consegue decorar tudo,
mas pode desenvolver sensibilidade cultural. Última camada. Por que isso importa tanto? Porque um gesto errado pode destruir oportunidades. Não é dramático, é literal. Aquele contrato perdido em Uberlândia valia R$2 milhões. O britânico deportado de Dubai perdeu o emprego. A empresa não quis associação com incidente criminal no exterior. O CEO brasileiro no Japão, a demora no contrato custou participação de mercado para concorrente. Comunicação não verbal representa mais de 60% da mensagem em interações humanas. Você pode falar as palavras certas e o gesto errado anula tudo. Pior, cria a impressão negativa que palavras não consertam. Então, quando você viaja, você não está só levando o seu corpo para outro lugar. Você está entrando num sistema de significados diferente. Cada gesto é palavra. Cada palavra pode ser ofensa. 10 países, 10 significados. Um gesto. O gesto ok pode significar aprovação, dinheiro, insulto sexual, crime federal, posição política, bruxaria ou extremismo. Depende de onde você está parado quando faz. Próxima vez que for fazer o gesto ok, pause. Pergunta: onde estou? Quem está olhando? O que isso pode significar aqui? Se a resposta for não sei, então não faça. Porque no final, respeito cultural não é sobre decorar regras, é sobre reconhecer que seu normal não é o normal de todo mundo, e que 2 segundos de reflexão podem salvar horas de constrangimento. Para, pensa, respeita. Simples assim.